bem-vindas, alunos do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu me chamo Isabel Simeão Rezende. Nós estamos começando mais uma videoaula para a nossa alegria. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Estava pensando quanto o nosso Brasil é lindo. Você já parou para pensar sobre isso? Nós moramos em um país privilegiado em vários aspectos. Como já estudamos aqui, o território brasileiro é marcado pela sua grande extensão e também pela ampla diversidade natural e cultural que abriga. A biodiversidade brasileira é tão grande quanto o nosso território. O fato do país ocupar quase metade da América do Sul faz com que ele abranja áreas com diferentes tipos de vegetação e clima. Por isso, o país tem tanta diversidade ecológica, a floresta amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo, o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado, a Caatinga, os Campos dos Pampas. Além disso, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, com recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. A biodiversidade é a exuberância da vida na Terra. Então, pegue seu caderno, seu lápis e sua borracha e vamos aprender um pouco mais sobre isso. Já estudamos um pouco sobre biodiversidade. Agora aprenderemos um pouquinho sobre um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar, seja assistindo o jornal, seja lendo em algum lugar ou seja na sua sala de aula. Nós vamos aprender sobre os biomas. Talvez você não esteja familiarizado com essa palavra, mas certamente irá perceber que esse assunto não lhe é desconhecido. Mas o que são os biomas? Para respondermos a essa pergunta, vamos primeiro relembrar alguns conceitos da aula passada. Nós temos aqui biodiversidade. É uma expressão que provém da união dos termos diversidade e biológica e significa variedade de vida ou variedade de todas as formas de vida existentes na Terra. Nós temos o ecossistema. Para vocês que já viram a aula passada, foi falado sobre esse assunto. O ecossistema pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos, meio biótico, e o local onde eles vivem, meio abiótico, onde estão inseridos todos os componentes não vivos do ecossistema, como os minerais, as pedras, o clima, a própria luz solar e etc. E todas as relações destes com o meio e entre si. A floresta amazônica, com todas as suas plantas, animais, clima, tipos de solo e rios, formam um ecossistema. Um pequeno jardim, um aquário e um lago, por exemplo, também formam ecossistemas, uma vez que nesses locais há organismos vivos interagindo com o ambiente em que vivem. Você sabia que em uma pequena gota de água pode ser um ecossistema? Se pensarmos que nessa gota pode haver uma comunidade de micro-organismos que interagem com o meio em que estão, podemos afirmar que se trata de um pequeno ecossistema. Os biomas são um conjunto das mesmas características da vegetação, que chamamos de flora, dos animais, que chamamos de fauna. Por exemplo, o Brasil é um país enorme, tem partes que são mais quentes, mais úmidas, outras são mais secas. Em algumas regiões, parte do ano faz calor e parte do ano faz frio. E tem regiões que só faz calor o ano todo. Então, essas características de clima, de solo, de vegetação, de animais, chamamos esses conjuntos todos de bioma. O bioma é um conjunto de seres vivos adaptados ao ambiente, frio ou quente, com água ou pouca água, com sal ou pouco sal.
Um bioma são regiões que podem ser maiores ou menores com as mesmas características físicas, biológicas e climáticas. E em cada bioma há uma grande quantidade de animais e plantas. Os biomas são definidos pela vegetação principal, embora no mesmo bioma possam existir diversos tipos de vegetação. No Brasil, temos 6 tipos de biomas. Nós temos aqui um mapa que mostra os 6 tipos de bioma, como vocês podem observar, né? Bioma da Amazônia, bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica, bioma do Pampa, bioma da Caatinga e bioma do Cerrado. Vamos localizar agora aqui no mapa aonde nossa cidade fica. Nossa cidade chamada Uberlândia. E em qual é o bioma da nossa cidade? Vamos observar aqui no mapa, Uberlândia fica aqui no Triângulo Mineiro e nós percebemos aqui, nós podemos observar que ela faz parte do bioma Cerrado. Vamos agora observar as imagens sobre cada um desses 6 biomas brasileiros. Nós temos aqui bioma Amazônia. A Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do planeta. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. O boto é uma das espécies de mamíferos encontrada na Amazônia, também conhecido como golfinho de água doce. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Nas 3 últimas décadas, o Cerrado vem sendo degradado pela expansão agrícola brasileira e, além disso, o bioma Cerrado é extremamente explorado pelo seu material lenhoso para a produção de carvão. Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é constituída de florestas nativas e ecossistemas associados como manguezais, vegetações de restingas, que é uma formação vegetal ocorrente em praticamente todo o nosso litoral. Trata-se de uma vegetação nativa em solos arenosos e salinos, campos e brejos. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, atualmente restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. Uma das espécies mais conhecidas de animais da Mata Atlântica é, sem dúvida, o mico-leão-dourado. Podemos citar também sapinho-pingo de ouro, que mede apenas 2 centímetros, porco do mato, macaco-guingó, pássaro pintor verdadeiro, macuco, uma ave cujos ovos são de coloração verde azulada, onça pintada, árpia, tucano, papagaio de cara roxa e sabiá laranjeira. E não podemos deixar de citar o pau-brasil, que deu nome ao nosso país. Além do pau-brasil, na Mata Atlântica encontramos várias espécies de bromélias, orquídeas, samambaias, a araucária e o palmito jussara. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, onde o clima é marcado por longos períodos de estiagem. A fauna da Caatinga é bastante diversificada, mas não tão conhecida, havendo diversas espécies de animais com características de adaptação ao clima, assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos. A Caatinga apresenta rios que são, em sua maioria, intermitentes ou temporários, isto é, rios que correm apenas no período das chuvas e que secam durante a estação da seca. O rio que apresenta água corrente o ano todo, mais conhecido deste bioma, é o Rio São Francisco. O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil.
A água no Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante as cheias no verão, estima-se que 180 milhões de litros de água atinjam a planície do bioma. Toda essa água acumula-se na planície, formando as áreas inundadas, pântanos, brejos, lagoas e baías que se interligam aos rios. Mas o Pantanal sofre com a caça e a pesca que ocorrem de forma ilegal. Um dos grandes alvos dos caçadores é o jacaré, animal bastante comum nessa região. Além disso, o peixe dourado também está na lista de animais ameaçados pelos pescadores. A pecuária atrai muitos fazendeiros mato-grossenses que utilizam as áreas planas da região para criar seus gados. A ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu e é bem comum no Pantanal a presença da segunda maior cobra do mundo, a sucuri, que pode medir até 9 metros de comprimento. O bioma Pampa, conhecido também como Campos Solinos, ocupa cerca de 2% do território brasileiro, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A fauna do bioma Pampa é bastante diversificada. Os principais representantes da fauna são ema, a maior e mais pesada espécie de ave existente no Brasil. Apesar das suas grandes asas, não é comum vê-la voar. Perdiz, pica-pau, joão de barro, veado campeiro, preá, gato dos pampas, zorrilho que lembrava muito um gambá, mas não é, e entre outros. O bioma Pampa é caracterizado por ter uma vegetação rasteira, composta por gramíneas e arbustos. E agora vamos ver se você prestou bem atenção mesmo. Tem aqui uma biotrilha, que na verdade é uma atividade prazerosa sobre tudo isso que aprendemos. Então vamos agora começar o nosso jogo. Vou jogar o dado primeiramente, vamos lá? Estou aqui na largada. Vamos ver qual vai ser o número que vai aparecer aqui. 3. Então, nós vamos pular 3 casas. 1, 2, vamos afastar o dado. 3, caímos na casa surpresa. Então, nós tiramos uma cartinha surpresa. Você incentiva seus vizinhos do bairro a jardinar de forma correta, sem pesticidas, plantar espécies locais nos canteiros das ruas e jardins? Se você tem essa ação, se você tem essa postura, parabéns! Avance 2 casas. Quer dizer que eu vou avançar 2 casas. Vou jogar o dado novamente. Vou pular 3 casas. 1, 2, 3. Nós saímos na cartinha surpresa novamente. Olha aqui. Então, nós temos aqui. Você está construindo uma casa e pediu ao arquiteto para incluir no projeto da casa e do jardim forma de abrigar e alimentar aves da região? Se você tem essa ação, se você tem essa postura, parabéns! Então, vamos de novo jogar o dado. Número 1. Então, vamos lá. Uma casa. Surpresa, novamente. Agora, nós vamos aqui ler a cartinha surpresa. Na plantação, você não usa pesticidas, tanto para espantar pragas, quanto para controlar o crescimento das ervas daninhas. Parabéns se você tem essa ação. Agora, nós vamos usar o dado novamente. Vamos lá. Número 1 novamente. Então, agora nós temos aqui uma cartinha responda.
Uma das espécies mais conhecidas de animais da Mata Atlântica seria o quê? Macaco-prego, marmota, mico-leão-dourado. Pessoal, mico-leão-dourado. Então, chegamos ao final do nosso jogo, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado este momento para que façam uma reflexão sobre alguns conhecimentos que tivemos ao longo da nossa aula. Agora resolveremos uma situação problema envolvendo multiplicação. Vamos observar aqui no quadro, vamos fazer a leitura na TV. A prefeitura de uma cidade distribuiu 6 mudas de árvores do cerrado para um fazendeiro da região, sabendo que na região tem 23 fazendas. Qual o total de mudas distribuídas? Então, pessoal, vamos agora armar o problema aqui no quadro. Nós temos, então, 23 fazendas, que serão distribuídas 6 mudas. Ok, pessoal? Então, vamos fazer a operação matemática agora. Nós vamos pegar o número 6 e multiplicar por 3. 6 vezes 3, 18. Vou elevar o número 1. 6 vezes 2, 12. E 1, 13. Quantas mudas nós temos que serão distribuídas nessas fazendas? Nós temos, então, temos 138 mudas que serão distribuídas. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos o nosso resultado. Então, agora nós vamos aqui olhar a nossa tabela com a estimativa de vida de alguns animais. Nós temos o cachorro com a estimativa de 13 anos de vida. Nós temos o cavalo com a estimativa de 30 anos de vida. Nós temos a galinha com a estimativa de 10 anos de vida. O gato com a estimativa de 16 anos de vida. O papagaio, com a estimativa de 15 anos de vida, e nós temos o leão, com a estimativa de 14 anos de vida. Vou lhe fazer uma pergunta agora. Olhando para o nosso gráfico aqui, qual animal vive menos? Vamos lá observar? Pessoal, qual animal vive menos? É o cachorro? Não. O cavalo? Não. A galinha? Sim, né, pessoal? A galinha é o animal que menos vida vai ter ao longo do tempo. A segunda pergunta para vocês agora, pessoal. Qual animal vive mais? Vamos observar aqui. É o cachorro, com 13 anos de vida? O cavalo, com 30 anos de vida? A galinha, com 10? O gato com 16, o papagaio com 15, o leão com 14, vamos voltar ali para o cavalo com 30 anos de vida. Ele vai viver 30 anos. Nós temos a terceira pergunta para vocês agora, pessoal. Qual a diferença de tempo de vida entre o cavalo e a galinha? Vamos lá? Nós temos o cavalo e a galinha, pessoal, nós vamos observar aqui o gráfico. Como a gente pode explorar esse gráfico? Nós podemos explorar esse gráfico pelas cores, pelo tamanho das barras e também pelos números referente às idades dos animais. A nossa pergunta foi, o cavalo e a galinha, qual é a diferença de idade entre eles? Nós temos aí o cavalo com 30 anos, nós temos aqui, ó, a barra azul. E nós temos a galinha aqui com 10 anos, a barra roxa. Então, nós vamos fazer o cálculo mental. 30 menos 10, 20 anos. O cachorro e o cavalo, qual é a diferença de idade entre eles? Vamos lá ver? Nós temos o cachorro com 13 anos. Observe a barra, né, na cor bege. E nós temos o cavalo com 30 anos. Se nós formos fazer o cálculo mental, nós temos qual é o valor? 17 anos.
Vamos lá agora a uma outra atividade onde nós vamos somar todas as idades desses animais. Então, você me acompanha agora no quadro. Você, pessoal, aí em casa, alunos e alunas e familiares, espero que vocês estejam acompanhados dos mesmos, né, para estar assistindo essa videoaula. Observe bem o gráfico, analise, explore em relação às cores, o tamanho, como já disse antes, para que possa ser assim uma atividade prazerosa e que você possa aprender um pouquinho. Vamos então lá? No quadro, vou agora para o quadro, para a gente fazer a somatória de todas as idades, ok? Então, vamos ao quadro agora, vamos colocar ali o tempo de vida do cachorro, né? Em média, ele vai viver 13 anos. Nós temos aqui também o cavalo, que a média de vida dele é de 30 anos. Nós temos a galinha, que a média de vida dela é de 10 anos. Vamos colocar aqui. Nós temos aí o gato, que a média de vida dele é de 16 anos. Nós temos o papagaio, que a média de vida dele é de 15 anos. E nós temos o leão, que a média de vida dele é de 14 anos. Então, nós vamos colocar aqui o 15 e o 14 aqui. Vamos fazer o traço, vamos colocar o sinal de adição e vamos efetuar a nossa operação matemática. Vamos lá então, pessoal. Nós temos aqui 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. Mais 6, 9. Mais 5, 14. Mais 4, 18. Então, nós vamos colocar aqui o 8 e elevar o número 1. Vamos lá novamente. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 7, 8, 9. Então, a idade média de todos os animais do gráfico são 98 anos. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. A nossa saúde não depende apenas de cuidados com o nosso corpo, mas também dos cuidados que temos com o ambiente ao nosso redor. Afinal, é nele que estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Faça a sua parte, ajude na preservação do meio ambiente. A vida agradece. Pense nisso. Ficamos por aqui e até a próxima aula com muita saúde e alegria.